Olá a todos. Eu sou Eline. Como eu comentei com vocês na primeira aula, vou acompanhar vocês como professora pesquisadora da disciplina Gestão de Projetos do curso Técnico em Administração na modalidade à distância. Vamos dar início agora à nossa segunda videoaula e o tema dessa videoaula vai ser a unidade 2 da apostila de vocês, que vai trazer para vocês um pouco de como se elaborar projeto, da estrutura mínima necessária para se fazer um documento que explique, que demonstre melhor a ideia que deverá ser desenvolvida com a implantação desses projetos. Então, acho que vale a pena lembrar para vocês o objetivo geral dessa disciplina, gestão de projetos. Então, a gente espera, no decorrer da disciplina, contribuir para que o aluno desenvolva um conjunto de conhecimentos básicos sobre as técnicas e o processo de elaboração e gestão de projetos, considerando este como uma ferramenta de planejamento e controle das atividades nas organizações. Então, é importante que vocês consigam visualizar, além de ter esses conhecimentos básicos, entender que os projetos podem ser considerados e devem ser considerados como ferramentas no suporte das tomadas de decisões, que envolve aporte de recursos, investimento, envolvimento de pessoas. Então, tem que se basear para melhorar uma tomada de decisão mais eficiente e eficaz. A unidade 2, ela traz também os seus objetivos específicos, ou seja, a gente espera que no final dessa unidade, no final dessa aula, vocês tenham condições de interpretar o significado do plano do projeto, classificar e organizar as atividades de maneira analítica e em forma de mini projetos, se for o caso, planejar as atividades por meio de gráficos, entender a importância desses gráficos, e identificar o caminho crítico das atividades de um projeto. Então, assim, como eu falei anteriormente, nessa unidade vocês vão conhecer os principais componentes de um projeto e como estruturar o plano de projeto. O plano de projeto, ele é um documento que apresenta de forma completa e organizada toda a concepção, fundamentação, planejamento e meios de acompanhamento e avaliação do projeto, sendo a referência básica para a sua execução. Aqui a gente está tratando do segundo estágio, da segunda fase de projetos, que seria o planejamento. A gente viu anteriormente na primeira videoaula, que a gente tem alguns estágios dos projetos, né? Que é são os estágios de iniciação, de conceituação, de planejamento, de monitoramento, execução, de acompanhamento e também de conclusão. Então, essa fase de elaborar o plano de projeto, a gente está na fase de planejamento do projeto. Então, um outro conceito de plano de projeto, aliás, a forma que ele deve ser estruturado é que ele deve possuir, deve partir de 3 componentes. Então, o plano ele é dividido em componentes básicos, ou seja, ele tem que ter um escopo, ele tem que ter um plano de ação e tem que ter um plano de monitoramento. Então, assim, trabalhando com esses componentes básicos, a gente vai detalhar cada um deles. Nós vamos falar o que deve constar no escopo, o que deve constar no plano de ação e o que deve constar também no plano de monitoramento. Vocês vão ter, no final dessa aula e nessa unidade, vocês vão ter condições de entender como é que se faz, como é que se elabora, como é que se como é que se faz, no caso, um plano de projeto, um projeto em si. A gente precisa de um documento, não é só pensar. Se eu vou envolver aplicação de recurso, eu preciso que outras pessoas, talvez os investidores ou financiadores, tenham condições de entender a minha ideia. Então, esse documento ele é importante para isso. Além de me possibilitar análises mais substanciais, eu vou também poder apresentar esse documento que as pessoas que vão investir, que vão financiar ou que vão apoiar essa ideia tenham condições de entender de uma forma bem detalhada. Então, o escopo. No escopo, nós temos a declaração do escopo, que o que é isso? Ele descreve com clareza o produto final ou o serviço que deverá ser feito.
Então, voltando lá ao exemplo inicial da primeira aula, o que seria o escopo em relacionado ao projeto de vocês em fazer esse curso? Então, seria o escopo fazer, né, o curso, concluir o curso técnico de administração, ter essa qualificação técnica no meu currículo. Então, seria a definição do objetivo, a delimitação do que realmente eu vou alcançar no decorrer da implantação desse projeto. Isso seria o escopo. Quais são os elementos que constituem o escopo? Eu preciso ter a definição do problema ou a situação geradora. Eu tenho que ter uma justificativa, por que isso é importante, por que esse produto ou serviço deve ser implantado. Eu tenho os objetivos geral e específicos, tenho os resultados esperados e a abrangência, que é a delimitação do meu objetivo. Eu preciso ter isso muito bem estruturado. Então, são esses elementos que formam o escopo, essa parte, esse componente do plano de projeto. Uma outra parte do plano seria o plano de ação, que é um documento que apresenta de forma estruturada todos os procedimentos e os recursos necessários para a execução do escopo do projeto. Então, são elementos desse plano de ação. Os desdobramentos de atividades e tarefas, que atividades eu preciso desenvolver para realizar esse projeto, para chegar a concluir esse objetivo, a alcançar esse objetivo, esse escopo. As estimativas de prazo são muito importantes. Quanto tempo eu preciso para realizar a atividade X, a atividade Y. A estimativa de custos e de recursos, quanto isso vai custar, que tipo de recurso vai estar envolvido, se é o recurso humano, se é o recurso financeiro, se é o recurso econômico. A rede de tarefas, que é organizar essas tarefas em ordem de dependência. Primeiro eu tenho que fazer essa atividade X. No caso do curso de vocês, primeiro eu preciso fazer uma espécie de seleção, depois formalizar minha matrícula, depois assistir a aula. Então, tem uma sequência. Então, isso é a rede de tarefas necessárias. E o cronograma do curso, que você pode colocar isso em forma de gráfico, que a gente já viu na aula anterior, que isso é bastante importante na organização e na apresentação desse plano. Um outro componente do plano de projeto é o plano de monitoramento e de avaliação. Esse é um ponto que deve ser muito bem explicado. Talvez não seja muito analisado pelos investidores ou não, mas para a equipe do projeto é de fundamental importância para garantir o sucesso e o alcance dos objetivos propostos lá no escopo, que a gente definiu esse objetivo lá no escopo. Então, o plano de monitoramento e de avaliação, ele é um documento que contém os procedimentos necessários para o acompanhamento e avaliação sistemática de execução do projeto e dos resultados alcançados. Vai me dizer a forma, quando, como eu vou fazer esse acompanhamento. Inclusive, vocês vão perceber aqui quando eu falo dos elementos do plano de monitoramento, que eu vou também ter aqui os parâmetros de qualidade. Não é só fazer, é como deve ser feito, qual é a qualidade requerida. Então, tudo isso faz parte do plano de monitoramento e de avaliação. Então, os elementos do plano de monitoramento e de avaliação são a matriz de resultados e serviços produtos, a planilha de procedimentos de monitoramento, a planilha de procedimentos de avaliação e a análise de risco. Eu também devo estar o tempo todo vendo essa possibilidade de risco, de isso impactar no operacional, na execução das atividades previstas. Uma outra questão muito importante que vocês precisam ter conhecimento em relação à parte de planejamento do projeto é a definição das atividades e da estrutura analítica do projeto. O que é isso? Eu preciso analisar e estruturar o meu cronograma de uma forma sistematizada, que eu tenha uma sequência lógica de atividades, inclusive entender se existe alguma dependência entre uma atividade e outra, em relação à ordem de execução, à ordem de prioridade. Isso vai impactar na estimativa e na execução do projeto, na estimativa de prazos e custos e na execução do projeto. Então, a próxima etapa consiste em organizar as atividades a serem executadas sob a forma de mini projetos ou sob a forma de pacotes de atividades.
Vamos dar um exemplo aqui para vocês, para poder visualizar isso melhor. Quando eu falo sobre a forma de mini projetos ou pacotes de atividades. Se dentro de um projeto eu tenho uma atividade chave que diz aquisição de equipamentos. Então, vou prever dentro dessa atividade algumas tarefas necessárias que eu possa fazer, que eu tenha que fazer para conseguir realizar essa atividade. Ou seja, para adquirir equipamento, primeiramente eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que especificar esses equipamentos, é uma tarefa. Depois eu posso analisar a questão da melhor tecnologia disponível em relação ao equipamento. Isso faz com a equipe técnica. Depois eu tenho que fazer a cotação de fornecedores ou em algumas empresas e entidades públicas, organizações públicas, eu tenho que fazer a licitação. Então você identifica várias tarefas necessárias para se realizar uma atividade que é a aquisição de equipamentos. Então essa mais ou menos é a lógica de se falar em mini projetos ou forma de pacotes de atividades. Um exemplo bem simples que eu trouxe para vocês, para a gente visualizar essa questão da estrutura analítica de projetos, é um projeto de construção de um prédio. Então, eu tenho algumas atividades que eu preciso realizar. Elaborar e registrar projetos. Vocês sabem que tem vários projetos para se construir um prédio, arquitetura, tem elétrico, tem hidráulico, entre outros. Solicitar licenças para construção, junto aos órgãos responsáveis. Contratar e treinar pessoas, comprar materiais. Então, dentro dessa atividade-chefe, atividade principal, você tem várias tarefas que precisam ser realizadas. Para elaborar e registrar projeto, eu tenho, entre outras coisas, discutir, organizar, entender, definir como vai ser o projeto, fazer reuniões técnicas, visualizar como é que se registra, fazer pesquisa em órgãos públicos. Então, você tem uma série de atividades e tarefas dentro de uma mesma atividade maior, que seria elaborar e registrar projetos. É importante, o que eu trouxe de uma frase importante, que vocês fixem isso. Conhecendo detalhadamente o que teremos que fazer, precisaremos saber em quanto tempo as atividades serão executadas e a que custo. Não tem como se pensar em análise de viabilidade de nenhum projeto se eu não consigo estruturar, eu não consigo definir antecipadamente quanto tempo eu vou fazer aquela ação e que custos vai me gerar. Inclusive nos projetos pessoais. Eu não posso simplesmente dizer ou achar interessante fazer uma qualificação específica, eu preciso entender que tempo eu vou ter que fazer, vou ter que dispor para essa atividade, quanto isso vai me custar, quanto é a matrícula, quanto é a mensalidade. Então, tudo tem que ser analisado. Então, se eu não tiver isso definido, prazo e custo, não vou conseguir analisar a viabilidade de nenhum projeto. Eu trouxe para vocês um gráfico agora apresentando algumas variáveis críticas que podem afetar o alcance de objetivos de projeto. Como eu falei anteriormente, os custos orçados é um fator crítico para qualquer análise de viabilidade de projeto. Os prazos estimados também, que isso pode, um atraso de um prazo vai impactar provavelmente na questão dos custos orçados inicialmente. E a qualidade requerida, que eu posso estar verificando isso no monitoramento. Então, esse serviço, foi especificado assim, esse produto, então não é só fazer, é fazer como foi previsto e da melhor forma possível, no caso. Um outro conceito que a gente já trabalhou em relação ao cronograma de atividades, que a gente vai definir melhor agora, é a definição das precedências das atividades. O que seria isso? Então, na definição das principais atividades de um projeto, é necessário analisar se existe alguma relação de dependência e quais atividades são precedentes uma à outra. Vamos usar o exemplo da construção do prédio para a gente manter o mesmo raciocínio. Nesse caso, algumas licenças para a construção só poderão ser emitidas após a aprovação dos projetos. Então, nesse caso, a confecção, a aprovação do projeto definiu, vai ser esse prédio, tem que ser feito anteriormente à licença, algumas licenças específicas. Então, essa atividade, a segunda atividade de licença, só pode vir depois a execução dos projetos. A gente vai ver mais na frente que na estimativa de prazos é importante a gente entender esse conceito
de dependência, porque eu posso otimizar o prazo de uma atividade que não tenha dependência com nenhuma, eu posso fazer ao mesmo tempo, falando de uma forma bem clara. E no caso de atividades que tenham dependência, eu tenho que deixar uma atrás da outra e com o tempo definido razoável, não posso também atropelar as coisas. Então, falando agora de cronograma e diagrama de dependência. O cronograma, a gente falou na primeira aula que ele é um instrumento importante, ele tem que ser previsto, ele tem que ser colocado nos projetos, porque ele vai te dar a possibilidade de visualizar melhor suas ações. Então, o cronograma ele é um recurso gráfico de gerenciamento de atividades e de etapas a serem cumpridas na execução de projetos a um prazo previamente planejado. Então, os elementos básicos de um cronograma são a descrição das etapas, você tem que entender o que é que vai fazer, que atividade vai fazer, a responsabilidade pela administração, quem vai ser o responsável em fazer aquela etapa específica também, porque se não tiver o responsável, não vai se ter a pessoa definida que vai receber a cobrança por aquela atividade. A identificação de unidade de tempo, eu vou fazer essa atividade em semanas, em meses, em anos, em dias, tem que se definir que unidade de tempo vai ser utilizada nesse cronograma específico, tem que se definir a duração estimada, e é importante também, a título de visualização, você trabalhar com legendas e gráficos, mas na frente eu vou mostrar um exemplo de cronograma para vocês. É importante que vocês entenderem que para elaborar um cronograma, é recomendada a utilização dos diagramas de dependência. Porque assim, se eu tenho um cronograma solto, se eu não fiz essa análise anterior de uma atividade, se depender ou não da outra, analisar essa dependência, eu posso já fazer um cronograma errado. Achar que eu vou poder fazer a atividade A, sendo que ela depende da atividade B. Então, você já vai entrar com esse problema, já vai ter um problema de prazo, de cumprimento de prazo. Então, assim, esses gráficos que trazem a dependência, esses cronogramas, ele permite uma melhor visualização das relações de dependência entre atividades, facilitando a tomada de decisão entre prazos e custos em projetos. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo, um desenho de uma figura de um cronograma. Aqui vocês veem o detalhamento da atividade, o nome da tarefa. Na horizontal, vocês têm a questão do tempo, aqui está em dias. Aí você tem aqui um recurso gráfico mostrando como está o andamento de cada atividade de cada tarefa. Então, a questão do cronograma, não existe um modelo padrão. Na apostila se traz alguns gráficos, alguns modelos de gráfico, e você pode pesquisar também na internet ou em outros livros, em outros autores, você vai perceber que existem várias possibilidades de se fazer um cronograma. Então, assim, resumindo, né, alguns pontos importantes dessa segunda aula, desse nosso segundo encontro, que vocês precisam ter essa definição de que a elaboração de um projeto, ela consiste em sistematizar os possíveis eventos presentes no estudo exploratório específico em etapas. Essas etapas podem se juntar e formar um plano de projeto. O plano de projeto ele é composto de 3 componentes básicos que a gente estudou anteriormente: o escopo, o plano de ação e o plano de monitoramento e acompanhamento. Vamos ressaltar também a importância da utilização de cronogramas que possuam a identificação das atividades relacionadas a projeto e a sua distribuição no tempo. Eu trouxe também algumas referências para vocês pesquisarem depois esse conteúdo mais específico de projetos, de plano de projeto. E vou também disponibilizar na plataforma para o tutor alguns links que tragam modelos de projetos, tanto na área pública como privada, como também um exemplo de um plano de projeto para vocês. Então, bons estudos, a gente se encontra na próxima aula.